Eu converso agora com o prefeito de Pomerode, Rolf Nicolodelli, do PMDB, que vai falar a respeito da questão da saúde, que será o nosso tópico inicial. Prefeito, como é que está essa situação do atendimento de médicos nos postos de saúde nos bairros e a possibilidade de poder contratar um médico coringa que possa aí se revezar entre alguns postos e desafogar a demanda? Justamente, a gente sabe que hoje existe um déficit quanto ao atendimento nos postos de saúde, haja visto que a gente está buscando do governo federal, praticamente está acertado com deputados, a abertura de mais 2 postos de saúde na cidade de Pomerode, mas que é um projeto que esse dinheiro vem ao longo do ano, e a gente sabe que esse ano a gente tem as eleições. Então, praticamente agora em abril, encerra-se qualquer transferência financeira e só se retoma mais para o final do ano. Com a nova legislação ainda em vigor, basicamente de outubro, novembro, dezembro, ninguém vai receber mais nenhum centavo, ou seja, do Estado, do governo federal. Então ficaria só para o ano que vem a abertura de novos postos. Ou nós iríamos alugar um prédio. Fazendo os levantamentos estatísticos, buscando dados, e principalmente financeiro, e também quanto ao atendimento, a gente que já existe projeto para a construção desses postos. Se nós alugaríamos hoje, ele ficaria com um preço muito alto, seria a comunidade ia pagar além daquilo que há necessidade. Então, numa discussão nessa quinta-feira com a secretária da Saúde, nós decidimos que ela faria o projeto, e nós, evidentemente, já temos o esboço, onde nós iríamos buscar, primeiro, mais 3 médicos, onde é que eles seriam alocados para Texto Rega, Texto Central e também para o Ribeirão Areia. Com isso, nós conseguiríamos atender a nossa comunidade temporariamente e, em vez de gastar esse dinheiro com o aluguel de prédios, esse dinheiro nós poderíamos pegar e investir na saúde em si, em remédio, em eficácia de atendimento, quanto a médicos, a enfermeiras, nesse segmento. E esperaríamos, então, receber, no início do ano que vem, os novos postos, ora prometidos pelo Ministério da Saúde, através dos deputados que nos auxiliam em Brasília. Então, acho que seria uma forma de você não gastar dinheiro em vão, porque se você vai ganhar um prédio final do ano ou início do ano, para que fazer todo o aparato hoje de alugar um lugar, adaptar ele para as normas hoje da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica? Então seriam gastos necessários. E nós, em comum acordo, tratando com a nossa secretária da Saúde, acho que ela foi muito feliz nessas colocações, vamos investir esse dinheiro em material humano, para nós conseguir melhor atender a nossa comunidade. Eu acho que é uma saída mais prática, é uma saída emergencial. O que nós devemos fazer é atender a nossa comunidade e gastar o dinheiro da saúde pública com o cidadão. Então nós já temos o problema que a gente tinha que alugar um prédio para o gerenciamento e para as clínicas dos nossos médicos. Então, não caberia hoje nós sair mais uma vez atrás e alugar mais um prédio, e se nós devemos estagnar o problema de imediato. Então, é uma solução rápida e eficiente para que a gente possa conseguir atender bem a nossa comunidade. Esse problema da saúde, prefeito, o senhor também teve aí uma situação de revés, Parece que o senhor tinha no seu quadro ali um médico, precisou se ausentar até para tratamento de saúde, e isso também acabou desfalcando um pouquinho e tiveram que fazer algum remanejamento. Justamente, quando você está na sua labuta diária, você pode ser prefeito, você é empresário, qualquer situação, você tem uns problemas. E nós enfrentamos um problema com médicos que estão com problemas, eles próprios, com problemas de saúde, problemas com familiares, e isso, obviamente, que causa transtornos. Mas a Valtra, nesse ponto, ela tem uma experiência muito vasta, são 28 anos trabalhando na saúde em Pomerode, e obviamente que ela já busca e já tem as diretrizes para nós acabarmos com esse problema e atender bem a nossa comunidade. Então, são percursos, percalços que a gente tem ao longo do dia a dia, e principalmente agora que aconteceu isso com o poder público, através da Secretaria de Saúde, mas é controlável e a gente tem que aceitar. Porque se alguém está doente, ou alguém fique doente, alguém membro da família fique doente, isso é uma coisa normal. Nós passamos por isso. Nem sempre o prefeito pode estar na prefeitura. Nem qualquer cidadão de Pomerode fica doente. Se ninguém ficasse doente, nós não precisamos ter nenhum problema na saúde. E o médico, ele também tem o direito de ficar doente e ser substituído por outra pessoa que possa continuar o seu trabalho. O único problema é que no dia que acontece, evidentemente você tem problemas.
e você tem que solucioná-las. E nós, imediatamente, estamos tomando todas as devidas providências para que a gente possa normalizar isso. Prefeito, o senhor falou na Walter, né? Isso é uma nomeação recente, ela assumiu a Secretaria de Saúde? É o seguinte, quando eu voltei no dia 10 de março, né, obviamente que eu fiquei sabendo que a Kelly, que era a secretária que nós nomeamos, ela tinha pedido uma licença para tratamento de saúde e assuntos particulares. Obviamente que, acontecendo isso, no dia 10 nós estávamos sem secretário de saúde. Aí, imediatamente, à tarde, eu nomeei a Walter como interina, como de praxe e como é a legislação, e no dia, lá pelo dia 18, a Kelly pediu a exoneração dela, transformando a licença em exoneração, dizendo que ela precisava ter mais espaço com a família, cuidar dos seus negócios particulares, saúde, que ela não estava se sentindo bem, né, estando à frente da pasta da saúde, e que ela queria dar um tempo para normalizar a sua vida, o seu dia a dia. Justo. Quando um cidadão tem algum problema, é melhor ele deixar uma outra pessoa dar continuidade e cuidar da sua vida. Né? Eu acho justo. E no dia 18, então, a gente nomeou a Walter definitiva. Então, quer dizer, quando eu voltei dia 10, a primeira providência foi botar a Walter Ringeldai como interina, e no dia 18 nomeei ela efetiva. Então, quer dizer, todo o período que a gente está à frente da prefeitura, desde a volta do dia 10 de março, Pomerode sempre tinha secretário de saúde e alguém que respondesse pela saúde de Pomerode. Em termos de equipamento, parece que o governo federal também tem começado a ajudar as prefeituras. O senhor também, eu falo o senhor, mas o município também pode contar com o governo federal, com veículos, maquinários? O governo federal, desde o ano passado, a gente sempre mantém um contato muito grande através dos nossos deputados, ministros e coisas assim, pessoas que trabalham conosco a nível federal. E a gente procurou, na época, rede escavadeira, uma patrola, as ruas já vieram, né? Recebemos essa semana um caminhão, né? E temos o projeto de uma PC e mais uma esteira também. Então, provavelmente são máquinas que devem vir mais para o final do ano, porque motivo também por causa das eleições. Mas essa semana o senhor já recebeu um veículo. Caminhão. O caminhão, ele vai ter que finalidade, prefeito? O caminhão hoje, ele veio através do Ministério voltado à Agricultura, mas ele também vai fazer alguns serviços, né? Obviamente o atendimento da comunidade. Então, ele tem como finalidade agraciar os agricultores, e obviamente que muitas vezes a gente tem que fazer uma permuta, haja visto que os nossos terrenos agricultores são íngremes, e é um caminhão trucado, e muitas vezes você não consegue alcançar, né, dentro da propriedade com um caminhão trucado. Eu vou ter que substituí-lo por tocos, né, que já estão no pátio aqui. Mas é um caminhão que vem a somar, e vem a somar não só para a agricultura, mas em todas as atividades, porque hoje um caminhão desse ele é útil à abertura de valas, rios, macadame, enfim, todos os deveres, todos aqueles que nós devemos realizar no município. Um caminhão trucado desse é para 12 metros cúbicos, né? É um caminhão que realmente vai nos ajudar muito. É um estilo de caminhão que nós precisamos para atender bem a nossa comunidade. E com relação a obras, prefeito, já que a gente vê que o senhor vem passando assim com uma grande dificuldade ao longo desse primeiro para segundo ano de mandato, né? Essa situação que surgiu ali envolvendo aí uma das suas secretarias e a própria Câmara de Vereadores. Como é que o senhor tem conseguido lidar com isso em termos de poder auxiliar as indústrias que estão em Pomerode, em termos de poder realizar obras? Uma coisa bem prática, quando existe uma adversidade ou um grupo trabalhando contra aquilo que você pensa, obviamente que você começa a desestabilizar a administração. Isso é óbvio, né? Qualquer cidadão ia acontecer isso. O que nós devemos fazer é bem prático. Deixar, e são águas passadas, nos defender de todos os atos e fazer realmente uma gestão voltada para a comunidade. O que a gente reflete muito quando acontece uma adversidade. Eu tomei uma decisão muito prática. As horas certas eu me defendo e as horas certas eu trabalho. Desde que eu voltei, eu mobilizei todos os secretários e pedi para eles esquecerem que existe CPI, CPP, e mostrar serviço. Eu devo para a comunidade de Pomerode uma resposta.
Haja visto que depois que eu voltei, os projetos que era Fundão estão em pleno vapor, projetos do governo federal de ruas são 9 milhões quase, isso começou a andar. Hoje nós estamos com 35 ruas que tem um projeto pronto para pavimentação através do mutirão. O Maurício, no planejamento, absorveu toda essa manifestação minha de dizer que nós estamos aqui para trabalhar para Pomerode. O Ivan, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também está mantendo suas reuniões com empresários que precisam de ajuda, e nós vamos nos defender sempre nas horas certas. E evidentemente que você vai ter que aumentar seu dia de trabalho, porque você tem o trabalho e tem as horas de defesa. Mas isso nós conseguimos assimilar bem. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muitas vezes 3, 4 horas de sono mesmo, o resto eu estava trabalhando, então eu absorvi isso dessa forma. Nós devemos para a comunidade. E se nós atendemos bem a nossa comunidade, obviamente que a comunidade está conosco. E nós precisamos da nossa comunidade, dar o respaldo para a nossa comunidade. Então, realmente, desde o ano passado, fiquei bastante chateado, e você fica de cabeça baixa e pensando o que fazer, porque primeiro você é fazer um ato, e depois, outra função é você ser injustiçado. São duas posições bem diferentes. E eu sempre fui uma pessoa, quando eu cometo um erro, eu assumo. Agora, quando você é empurrado para ti, uma situação, é complicado, porque aí você não tem como se defender, você tem que ouvir coisas que na verdade você não fez e você nunca teria feito e nem jamais no futuro vai fazer. Então é muito complicado. Mas eu, desde o dia 10, quando eu voltei, eu tomei uma posição totalmente diferente e nós vamos trabalhar. Então, com todo esse projeto andando, a Joana está em pleno vapor na educação, a Walter assumiu esse compromisso desde o dia 10 na saúde, vai batendo, vai organizando, vai mobilizando, ela não quer saber de nada. Ela disse: prefeito, se nós temos CPI, CPP, nós vamos tratar depois, quando nós estivermos fora do nosso expediente normal. Aí vamos cuidar disso, porque nós temos a certeza de fazer um bom trabalho. E assim todos os secretários estão fazendo. Giovanni vai para a rua, vai trabalhar, o assistente social vai para a rua trabalhar, o Samai vai para a rua organizar e trabalhar, o Gilmar, como jurídico, vai para a rua para trabalhar. É assim que nós estamos tratando a nossa posição. Então, todo secretário ele está abraçando a causa de ver uma cidade diferente. O exemplo prático foi na Fumpel, Copa Rally, primeira etapa do Campeonato Brasileiro do Rally, seleção brasileira de punhobol treinando em Pomerode. Então as coisas parece que estão começando a caminhar. Por uma decisão nossa. Nós mudamos essa sistemática. Nós vamos nos preocupar com CPI, CPP e esses problemas que nos foram criados em horas específicas, e o resto do tempo vamos aproveitar a maior parte do tempo para trabalhar. Isso nós devemos para 28 mil habitantes. Nós não devemos nada mais. Nós devemos para eles trabalho. Um exemplo outro a citar é o Osterfest. Mais uma vez sucesso, primeira semana, a cidade cheia, hotel ganhando dinheiro, restaurante ganhando dinheiro, lojas sendo invadidas pela população, zoológico cheio. Isso que nós precisamos para a nossa comunidade. Esse é o perfil que nós vamos adotar. Trabalhar e deixar um pouquinho de lado e só a preocupação. A preocupação não leva a nada. O que nos leva a um futuro é um trabalho. Prefeito, através da Defesa Civil está havendo aí a possibilidade de uma ponte, um pontilhão para Pomerode. O senhor pode falar alguma coisa já? Já dá para adiantar algo sobre o assunto? Já foi acertado há bastante tempo, numa visita do pessoal da Defesa Civil, que eles iriam dar uma ponte para nós, do interior. Essa ponte do interior é um modelo aplicado em várias cidades de Santa Catarina, e primeiro que ele vai, além de nós ganharmos essa ponte, que é muito bom, nós vamos ter um modelo de ponte igual nós queremos adaptar para um futuro na nossa cidade, visando que nós temos 60 e poucas pontes do interior que ainda são de madeira. Então, o objeto é esse. Então, é um modelo, a instalação dela está programada dia 1º de abril, vai ser na rua Rodolfo Céu, essa ponte, quem conhece, na entrada do bar do Gustavo Zéu. Ela vai ser o cobaia, na verdade, né? E a partir dali a Defesa Civil, nós já temos o projeto pronto e com autorização da Defesa Civil, que nós estamos recuperando todas as cabeceiras dessas pontes de madeira, né? Obviamente, e como nós ganhamos, nós só temos a agradecer. Como nós, na Defesa Civil, estamos ganhando vários incentivos, limpeza de rios, enrocamentos e essas coisas. São 3 ou 4 enrocamentos que têm pedido há bastante tempo já. Então, estamos em pleno vapor. O negócio é usar
né, e fazer com que a gente possa fluir e fazer uma boa administração. E a preocupação maior hoje do Rolf é isso. Eu me propus ser prefeito da cidade. Eu devo saber lidar com as situações adversas no meu devido tempo, e o resto do meu dia eu devo estar preocupado em administrar a cidade. Bom, o senhor tem que ser bastante diplomático agora com algumas situações aí diante dessas adversidades que vem enfrentando. Uma das diplomacias que o senhor tem que usar é com a própria Câmara de Vereadores. A outra, a princípio, parece que é com o próprio vice-prefeito. Como é que o senhor está conseguindo lidar com isso? O senhor acredita que a diplomacia vai falar mais alto do que as intrigas que se criam numa situação dessa? Eu acredito sempre que o ser humano ele é um cidadão inteligente. Isso você aprende desde criança, né, nos livros da história da educação. E nós estamos buscando agora, será anunciado semana que vem, o novo chefe de governo. Esse chefe de governo, juntamente com a administração atual, minha e demais secretários, vai promover ações de aproximação com a Câmara de Vereadores. Eu, propriamente, já estou falando com alguns vereadores, mostrando para ele outros lados de uma administração pública, que muitas vezes é passada de uma forma irônica, né? E buscando o entendimento. Agora, eu não posso, obrigá-los a, fomentar, a saber que esse diálogo é necessário. Eu vou fomentar isto. Cabe aos vereadores também fazer a sua parte. Então, eu vou buscar, através desse novo chefe de governo, secretário de governo, essa aproximação, com reuniões semanais e com discussão ampla dos projetos. Aí cabe aos vereadores também a sensibilidade de ouvir o que nós temos a falar e também discutir os projetos que eles precisam e o que eles almejam para o município. A minha iniciativa, ela vai ser feita, certo? Apesar do ano passado, desde o início do ano, os vereadores, eu apanhei muito, né? Mas eu sou uma pessoa que não tenho ressentimentos. Na CPI e CPP eu apanhei muito, os nossos dois vereadores do PMDB apanharam muito, certo? Mas eu vou fazer essa aproximação. Agora, cabe aos vereadores também depois fazer a sua parte. Mas isso é outro papo, certo? Isso é outra dimensão que nós precisamos hoje, é fazer a aproximação partindo do prefeito. E esse é um novo secretário de governo que vai ficar responsável sobre os vereadores, vai ficar responsável sobre a ouvidoria, vai ficar responsável sobre a nossa mídia, a propaganda e marketing da prefeitura. Ele vai ficar responsável sobre essa parte. Obviamente, nós estamos programando um dia de semana, onde é que ele vai ter uma reunião com os 9 vereadores, onde é que ele vai discutir com eles os projetos que nós vamos encaminhar para a Câmara e também os requerimentos que vêm da Câmara. E, obviamente, também as indicações que vêm pelas câmaras. Porque a indicação por si, ela precisa ser levada aos nossos secretários e cabe a nós definirmos, dentro do nosso projeto de administração, o que é prioridade e o que não é prioridade. Atender, você atende. Algumas você atende de imediato e outras você precisa de mais tempo. Isso envolve pessoal de trabalho, financeiro e N atividades. Então, tem que ser dessa forma. Nós vamos buscar a conversa. Agora, se não houver conversa aí com o novo secretário nem com o prefeito, eu não posso antecipar isso. Nós esperamos que se acabe com isso e cada vereador também pense no futuro de Pomerode. Eu penso no futuro de Pomerode. Cabe ele também pensar no futuro de Pomerode e a função dele como político na cidade, porque eu tenho certeza que cada um que está aí hoje na Câmara de Vereadores, os 9, tem ambições políticas. E você tendo ambições políticas, você tem que trabalhar para a comunidade. É o primeiro quesito básico que existe na política. E com relação ao Ricardo, que é o vice-prefeito, foi um companheiro teu durante as eleições, depois se criou uma situação de muita fofoca, de muita intriga, e isso a gente entende que acaba atrapalhando qualquer planejamento e qualquer relacionamento. Como é que o senhor vai lidar com essa situação ou não existe essa situação? Existe o seguinte, hoje existe adversidades minha com o Ricardo. Eu não critico. Se ele me criticar lá fora ou deixar de me criticar, eu não estou dando bola. Eu tenho um compromisso como prefeito, como já falei antes. Ele é vice-prefeito da cidade
ele tem compromissos com o vice-prefeito da cidade. O dia que eu me ausentar, ele vai assumir a prefeitura, certo? O nosso relacionamento é dessa forma. Quando a gente se encontra, a gente sempre fala. Eu acho que é o que nós devemos fazer como cidadão e como prefeito e como vice. Haja visto que a gente foi eleito dessa forma. Ele é vice-prefeito, ele tem todo o espaço que ele precisa, tem sua sala, ele tem acesso aos secretários, ele tem acesso a tudo, né? Então, a gente tem uma convivência. Ficou marcado um pouco, né? Estremeceram essas bases um pouco, mas isso com o tempo, isso se elimina. E nós precisamos, lá na frente, uma vez organizado com os vereadores, nós vamos buscar esse entendimento também. Eu não gosto de ficar com rancores e mágoas por esta vida, nós não ganhamos nada com isso. Nós ganhamos só apenas quando você cultiva a verdadeira amizade, o amor e as coisas boas da vida. Então eu penso isso dessa forma. E o tempo dirá também, não só quem teve razão ou deixar de ser razão, porque na vida você tem que buscar o entendimento. Acho que todos nós somos culpados e todos nós temos a nossa devida razão. Então é um embate que na hora deu errado, que são duas pessoas que se estranharam um pouco. Mas isso nada, com pouco tempo já está tudo solucionado. Primeiro porque eu sempre fui uma pessoa bastante pacífica, a gente se encontra diariamente aqui na prefeitura, ele sempre está aqui conosco e não vai ter problemas nenhum lá na frente. Como eu falei, houve um embate, sim, mas isso se resolve com bastante diplomacia, né, e se resolve esses fatos.